Tudo bem com vocês? Essa é mais uma videoaula para os meus alunos do primeiro ano. Demos uma pausa devido ao recesso escolar e agora estamos voltando novamente com as videoaulas, com a matéria do terceiro bimestre. E a matéria do terceiro bimestre, como vocês podem ver aí na tela, teoria da relatividade. Uma das coisas que eu mais gosto de falar. Nós vamos dividir a teoria da relatividade em três partes. A teoria da relatividade galileana, a teoria da relatividade especial ou restrita. Ela é chamada desses dois nomes, eu vou explicar o porquê que ela é chamada de restrita. E vamos aprender muito superficialmente sobre a teoria da relatividade geral. Tá? Só os princípios básicos da geral. Não tem como estudar a matemática dela. Na verdade, não teria como estudar a matemática de nenhuma delas, pois a gente precisaria de uma matemática mais avançada, o cálculo diferencial e integral que a gente aprende na faculdade. Porém, eu criei uma apostila para vocês, que é essa que está aparecendo na tela e vocês receberam, aonde eu também divido ela em três partes. Vamos voltar à parte da matemática que eu tinha falado. Essa apostila que eu preparei, ela vai usar a matemática que nós conhecemos. Então é óbvio que perde informação. Se a gente quisesse ver realmente a relatividade funcionando, nós deveríamos aprender cálculo diferencial e integral. Pelo menos o cálculo derivativo. Mas como que nós não aprendemos isso no ensino médio e que eu acho que deveria aprender, então todas as equações foram reduzidas às equações que nós conhecemos, como soma, subtração, multiplicação e divisão. E é nesse contexto que eu vou tentar explicar a teoria da relatividade para vocês. Então, vamos começar nesse vídeo com a primeira teoria da relatividade, a relatividade galileana. E nessa parte nós vamos fazer uma revisão rápida do que a gente aprendeu lá no primeiro bimestre. O que a gente aprendeu de principal no primeiro bimestre é justamente isso aqui, o referencial. Toda a teoria da relatividade vai estar baseada no referencial. Então vamos lembrar rapidamente o que é referencial? Está logo escrito aqui do lado. O referencial é o corpo ou objeto que irá medir sua distância em relação a ele e verificar a passagem do tempo. E essa é uma das partes mais importantes. Repare que o referencial vai medir duas coisas. O referencial vai medir a distância. O referencial vai medir a passagem do tempo. E isso é muito importante em toda a teoria da relatividade, tanto a Galileu, a restrita, ou a geral. Então, o referencial é justamente isso. Então, vamos lembrar aquela pergunta que a gente fez logo no primeiro vídeo do primeiro bimestre. O que é o movimento? Ocorre o movimento quando há variação da distância entre dois corpos. E aqueles dois corpos, um deles vai ser o referencial, que vai fazer a medida do outro corpo. E é justamente isso que a gente está vendo aqui nessa parte. Então, vamos para o quadro, que aí eu explico um pouquinho melhor, sem ser olhando apenas pela apostila. Então, aqui no quadro, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos desenhar uma ruazinha. Aqui está a rua. E vamos desenhar um corpo aqui. Então, esse corpo, vamos supor que seja um carro, qualquer coisa, um móvel, né? Ele está parado numa posição em relação a essa rua. Então, nesta posição, ele tem um certo tempo nesta posição. Vamos chamar de T1. Depois, mais tarde, esse corpo vai estar numa outra posição. E nesta posição, ele vai estar em T2, ou seja, passou o tempo de T1 para T2. Qual o tempo passou? Não se importe com os números. Só entendam que passou de um tempo T1 para um tempo T2. Só isso. E dessa posição, essa primeira posição, que eu vou chamar de x1 para a posição x2, tem uma distância envolvida nelas? Tem. Como que eu calculo a distância entre x1 e x2? É só eu subtrair x2 de x1. Já expliquei isso lá no primeiro bimestre. Então, o corpo mudou a sua posição e está aumentando a sua distância em relação a essa primeira posição, não está? Está ocorrendo uma passagem no tempo também, não está? Então, esse corpo está em movimento ou está em repouso? Novamente, eu digo para vocês, lembre-se, estar em movimento é em relação a quê? Em relação à estrada, porque ele muda de posição em relação a essa estrada, então ele está em movimento em relação à estrada. Vamos supor que entre uma outra pessoa aqui nesse nosso exemplo. Então, estou desenhando aqui uma pessoinha. E essa pessoa está parada em relação à estrada. O que significa? Que a distância dela em relação à estrada, essa distância dela aqui não muda, é fixa. Ela está sempre ali quietinha no canto dela em relação à estrada. Mas vamos fazer uma coisa? Vamos medir a distância dela em relação ao corpo
redondo aí que a gente está vendo. Então, vou apagar essa coisa aqui que eu fiz. E agora, em vermelho, vou desenhar uma setinha até o corpo, até a posição onde o corpo estava. Creio eu que vocês sabem que aqui vai ser uma posição, né? Como que é a primeira posição? Vou escrever D1. Aí o corpo passou o tempo e está lá na outra posição X2, não está lá? Então, vou desenhar uma setinha até ele lá. Você concorda comigo? Vou escrever aqui primeiro, né? D2. Pronto, que é a distância 2, a distância até a posição 2. Você concorda comigo, olhando esse desenho, que D2 é maior do que D1? Escrever isso aqui, D2 é maior que D1? Sim, tem como visualmente você ver isso, que a distância da pessoa até a posição 2 é maior do que a distância da pessoa até a posição 1. A pergunta é, então a distância continuou a mesma ou se alterou? Claro que ela é maior, ela se alterou. Ela foi aumentando a distância dela com o passar do tempo, não foi? Então, esse corpo aqui, que eu vou chamar de corpo A, e a pessoa eu vou chamar de corpo B. O corpo A, em relação à pessoa B, ou seja, em relação ao referencial da pessoa B, está em movimento ou está parado? Está em movimento, porque a distância está aumentando. Vocês têm que entender muito bem isso antes de passar para o próximo passo. Saber o que é movimento ou saber o que é repouso. Vamos fazer uma outra situação agora. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Não repare no círculo azul que um ficou menor do que o outro, não, tá? É só um desenho. O que importa é o seguinte. A pergunta vai ser a mesma. O corpo A está em movimento em relação ao corpo B? Vamos ver as situações. Então, o corpo A, ele está numa posição que eu vou dizer x1 e depois ele vai se mover para uma posição que eu vou chamar de x2. E é claro que vai ter a passagem do tempo 1 para o tempo 2. Porém, o corpo B, ele também está na posição x1, justamente no mesmo tempo t1, tá? São duas ruas paralelas, tá? Vamos supor assim, uma do lado da outra. Então, o corpo B vai se deslocar para a posição também x2, no mesmo tempo t2 agora. Em relação à estrada, ambos estão mudando a posição com o passar do tempo. Então, em relação à estrada, ambos estão em movimento. Mas para B, como que B vê A? B vê o corpo A em movimento ou vê o corpo A em repouso ou parado? Neste caso, o corpo B vê o corpo A em repouso, vê ele parado. Por que isso? Vamos ver a distância um em relação ao outro. Então, você tem essa distância aqui, que eu vou chamar de D1, e vou também, depois da passagem do tempo, vou ver a distância entre os dois corpos, D2. Se as duas ruas são paralelas, né? Uma do lado da outra, certinho, nunca muda. E se eles saem da posição x1 para a mesma posição x2 ao mesmo tempo, então você tem certeza que a distância no ponto 1 é igual à distância no ponto 2, não é verdade? A distância mudou então? A distância não mudou. Se a distância não mudou, é porque ambos estão parados, um em, observe a palavra, relação ao outro. Um está parado em relação ao outro. Então, o movimento, ele é dito que ele é relativo, ou seja, ele é relativo ao seu referencial, ao referencial que está fazendo a medida daquele movimento. O que isso significa? Que o movimento ele é relativo, então, que ele pode estar parado para um referencial ou se movendo em relação a outro referencial. Ou seja, pode mudar de acordo com o referencial. Isso é o movimento ser relativo. E é justamente sobre isso que fala essa primeira parte da apostila aqui que a gente viu. Agora, nós vimos que o movimento ele é relativo e acabamos de entender o que é a relatividade. Movimento ser relativo é que o movimento pode ser uma coisa para um, uma coisa para o outro. Relatividade, então, é essa mudança do que o referencial vê. Agora, a velocidade, ela também é relativa? Ou seja, um referencial vê uma velocidade e outro referencial vê outra velocidade? Esse exemplo a gente vai deixar para a próxima semana. Leiam a apostila, tentem entender pela apostila, que aí eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Tudo bem? Então até a próxima semana, se cuidem e fiquem em paz.